Rodrigo Gringhelli de Azevedo, que é sociólogo e coordenador do PPG em Ciências Sociais da PUC. Ana Rosa Trachtenberg, que é médica e psicanalista, analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. E a Patrícia Goldfeld, que também é médica, psiquiatra forense do IPF-MC e psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Combinamos que o Rodrigo vai começar, depois a Ana Rosa e, por último, a Patrícia. E só também relembrando que a combinação é assim, os convidados falam e depois, no final, a última meia hora, para a gente bater um papo com as perguntas, questões, sugestões, enfim, da plateia. Certo? Então, Rodrigo. Para mim é um prazer poder estar aqui com vocês, participando dessa atividade. E o tema, né, a questão do mal-estar na cultura, especificamente a questão da violência, na verdade, talvez eu tenha sido convidado porque é uma área na qual eu tenho trabalhado já há bastante tempo. Eu tenho uma formação original em Direito e depois acabei fazendo mestrado e doutorado em Sociologia. E desde meados dos anos 90 eu trabalho como pesquisador na área de violência, né? Tanto na análise social da violência enquanto fenômeno, quanto dos mecanismos de controle do Estado, da polícia, sistema prisional. Então é uma área na qual eu tenho tido, né, uma trajetória há bastante tempo. E, na verdade, o meu ingresso nessa temática da violência e da segurança pública se deu, academicamente falando, a partir de um curso de especialização feito na URGS em 95, que reunia policiais e militantes dos direitos humanos, que era o meu caso na época, né, até hoje, mas de alguma forma então foi um curso até inovador na época, porque não era muito fácil reunir num mesmo espaço acadêmico policiais e militantes, né? E nós fizemos isso à época, e eu fiz esse curso de especialização em análise social da violência e da segurança pública, e ali eu organizei algumas leituras, né? Um curso de especialização sempre é uma coisa interessante por isso, a gente consegue organizar algumas coisas, e uma dessas leituras era o Freud, que na minha formação original em Direito eu não havia tido um contato. Tinha já uma boa base de teoria sociológica, autores clássicos e alguns contemporâneos, mas esse contato, né, com a discussão, especialmente do mal-estar na cultura do Freud, ele trouxe também um viés interessante para a minha problematização sobre esses temas, que também tinha muito a ver com Michel Foucault na época, nos anos 90, na minha formação também um autor importante. E de lá para cá eu tenho procurado refletir sobre tudo isso, né? O contexto no qual nós estamos inseridos enquanto sociedade, de uma maneira global, né? Na medida que cada vez mais o fato de que nós estamos numa sociedade conectada é uma realidade, mas também especificidades da realidade brasileira, que tem que ser consideradas, né? Num país que é um dos mais violentos do mundo, que tem problemas muito graves do ponto de vista das relações Estado e sociedade e também nas relações interpessoais, né? Então, todos esses elementos aí exigem, né, que, de alguma forma, quem trabalha nessa área esteja olhando para o debate tanto na teoria social quanto na psicologia, na psicanálise. Há uma fronteira aí que tem que ser rompida, né, para que se possa efetivamente dar conta, né, da complexidade social contemporânea. E dentro das ciências sociais, especificamente na sociologia, teve um autor que procurou atualizar 100 anos depois, ou um pouco menos do que isso, a discussão do Freud, que é o Zygmunt Bauman. Escreveu uma obra, eu estou com ela aqui, O Mal-Estar na Pós-Modernidade, né? Onde ele vai tentar traçar algumas paralelos, né, no contexto do início do século XX com esse contexto de final de século, início do século XXI. E acho que esse é um primeiro ponto importante, né? Talvez a mudança de época que nós estamos vivendo hoje, ela é de uma envergadura tamanha que pelo menos é comparável com a entrada na modernidade, né? Aquilo que levou Freud, e no caso da sociologia, Weber, Marx, Durkheim, a proporem a criação de uma ciência sobre o social, na verdade é o impacto de uma mudança enorme, de uma sociedade tradicional para a sociedade moderna, que não é pouca coisa,
né? O impacto dessa mudança alterou todas as esferas da vida social. Talvez Marx tenha sido aquele que mais chamou atenção para a dimensão econômica, mas também para uma série de outras dimensões dessa mudança que também aparecem na obra desses outros considerados até hoje importantes na formação da nossa área do conhecimento, né? E a mudança que nós vivemos hoje, ela é também bastante grande, talvez até por sermos contemporâneos dela, nós não nos damos muitas vezes conta do significado que isso tem, né? Nós estamos numa época de profunda transformação. Nós não sabemos para onde nós estamos indo, porque nós estamos no meio do caminho de uma mudança profunda da vida social, das relações sociais, e o impacto que isso tem não é pequeno, né? Portanto, do ponto de vista de uma teoria social que procura dar conta dessa transformação, o desafio é enorme. E nós temos procurado, né? Eu acho que a sociologia é uma área do conhecimento que tem procurado olhar para esse fenômeno, né? Para essa transformação e tentar dar conta disso. E talvez por isso mesmo, talvez nunca tenha havido, como há hoje, alguns sociólogos que são pop, né? Que conseguem ter uma presença no debate público. O Zygmunt Bauman é um exemplo disso, né? Não é à toa que ele tem vendido muito, produzido muito, porque ele é um dos que está tentando justamente popularizar esse debate, trazer esse debate para um público mais amplo, na medida que um outro sociólogo, que eu também vou trazer alguma coisa dele, que é o Boaventura de Souza Santos, vai dizer que uma das questões que nós temos que resolver hoje é como nós aproximamos o saber científico do senso comum. Sem fazer isso, nós não temos como levar a sociedade até alguma coisa que seja razoável, viável, do ponto de vista do debate público, do ponto de vista das políticas públicas, do ponto de vista das transformações sociais que são necessárias para lidar com os conflitos sociais contemporâneos, né? Então, Zygmunt Bauman, o próprio Boaventura, né, que é muito conhecido aqui em Porto Alegre, é um dos idealizadores do Fórum Social Mundial, que é também essa tentativa de trazer o debate da academia para os movimentos sociais de uma forma também bastante mais ampla, né? Então, tudo isso tem acontecido porque justamente o desafio é bastante grande. A comparação do Bauman com o Freud, ele vai dizer aquilo que produzia o sintoma social lá no final do século XIX, início do século XX, que se expressava, por exemplo, através da histeria, era uma sociedade onde a segurança era o valor fundamental, onde a estabilidade de um projeto de sociedade, que é o projeto da modernidade, oferecia às pessoas essa segurança. Era uma sociedade previsível, se sabia para onde se ia, né? A família, as instituições, o trabalho, tudo isso era muito sólido e isso gerava um sintoma social que se manifestava por meio da histeria, por exemplo, né? No contexto contemporâneo, o Bauman vai dizer: trocamos a segurança pela liberdade. Ou seja, nunca houve tantas opções que se verificam em todas as esferas, tanto na família quanto em outras áreas da vida do indivíduo, né? E isso vai gerar outro tipo de patologias, né? Entre as quais talvez a que mais se apresenta hoje na clínica psicanalítica seja a depressão, né, como um sintoma desse excesso, né, em que a liberdade se torna o problema com o qual nós temos que nos confrontar cotidianamente. O que fazer com ela? Para onde direcionar essa abertura, né? E, por outro lado, o que isso significa também do ponto de vista da perda do binômio, né, da perda da segurança. Não temos mais segurança. Estamos com medo, né? E esse medo tem a ver com a vida familiar, tem a ver com a perda do emprego, tem a ver com sair na rua e ser assaltado, ou seja, o medo é onipresente na nossa experiência social contemporânea, né? Então, me parece que é bastante, pelo menos, sedutora essa ideia do Bauman, né? Ela dá conta de algumas coisas que, de fato, se apresentam na nossa vida cotidiana. O que isso produz do ponto de vista social? O que isso tem a ver com violência, né? Com administração de conflitos e assim por diante? Na mesma época em que o Bauman lança esse trabalho, talvez um pouco depois, o Boaventura de Souza Santos vai escrever um artigo falando sobre alguma coisa que ele denomina, na época, fascismo societal, né? E foi muito polêmico, né? Porque falar em fascismo significava, até então, falar em regimes totalitários.
falar em Estado, em um Estado que se apresenta de forma totalitária, né? E as experiências do fascismo no século XX são muito impactantes, né? E são muito importantes de serem fixadas enquanto alguma coisa que não pode ser esquecida e, portanto, denominar alguma outra coisa de fascismo é sempre polêmico, né? Mas ele vai dizer isso, não é mais a mesma coisa. Ou seja, o fascismo do século XX, que tem uma característica estatal, ele não é mais o que nós vemos agora. O que nós vemos agora é um fascismo societal, alguma coisa que emerge das relações sociais, que emerge da forma como os indivíduos lidam com a insegurança e com o medo, e como eles procuram estabelecer novas formas de encontrar a identidade perdida e a segurança que também ficou para trás, né? O que essa ideia ela representa, né? Ela representa que sociedades que antes eram integradas se tornam sociedades excludentes. Ou seja, se o estado de bem-estar social do século XX, uma resposta já ao fascismo, né? Uma resposta a um modelo social onde o padrão de construção identitária é nós e os outros. O que se coloca no lugar disso, representado pelo fascismo italiano, pelo nazismo alemão e também pelas experiências do socialismo real na matriz stalinista, o que se coloca no lugar disso é o estado de bem-estar social, onde todos fazem parte, inclusive os desviantes. O grande mérito desse projeto do estado de bem-estar social é que ele é um projeto includente. Todos fazem parte. Mesmo quem se desvia tem que ser resgatado. E o papel do Estado é esse, ele assume esse papel. Quem não consegue resolver os seus problemas na esfera econômica, no mercado, vai ser apoiado pelo Estado. E vai ser, de alguma forma, trazido de volta a uma possibilidade de integração do contexto social. Né? Não temos mais isso, né? Um criminólogo e jurista argentino, Raul Zaffaroni, também nos anos 90, e vejam como os anos 90 são profícuos, né, na produção de uma crítica a esse modelo social que começa a emergir a partir dos anos 80. Né? O Raul Zaffaroni vai dizer: estamos diante de um processo de brasilização do mundo. Ou seja, aquilo que era uma marca da sociedade brasileira, a desigualdade social, uma sociedade 20/80, onde 20 participam e 80 estão fora, começa a ser um padrão também em países considerados até então desenvolvidos, países centrais, como eram denominados até então, e que conseguiam, de alguma forma, integrar o conjunto da sua população aos benefícios de uma sociedade de mercado, né? Isso vai aparecer a partir dos anos 70, nos 80, neoliberalismo, a implantação de um novo modelo de relações Estado e sociedade, onde o Estado se retira de algumas áreas, né? A ideia mesma de um bem-estar social por meio de uma contraprestação pública, ela é deixada em segundo plano, porque se acredita que isso está produzindo uma sociedade de vagabundos, de pessoas que não trabalham, de pessoas que são sustentadas pelos outros, onde quem de fato produz acaba pagando um preço muito alto pelo que realmente é capaz de fazer, né? E é preciso, então, acabar com isso. É preciso retirar o Estado de áreas como a saúde, como a educação, que podem ser privatizadas, né? É preciso retirar o Estado de áreas das chamadas áreas estratégicas, né, energética, transportes e etc., onde se considera que o Estado não é eficaz, ele não é capaz de administrar de forma competente, então se coloca no lugar dele a iniciativa privada. E numa sociedade como essa, onde a produtividade, o aumento da produtividade é a meta, ou seja, é preciso produzir cada vez mais com menos força de trabalho, inclusive, menos salário, menos regulamentação das relações de trabalho, isso vai gerar uma dinâmica tal de produção de riqueza que gerará um círculo virtuoso, onde todos, de alguma forma, sairão ganhando, porque todos terão que dar a sua contrapartida e terão, em troca, os seus benefícios, né?
Sabemos que isso não funcionou bem, né? Hoje sabemos, e já fazem 40 anos dessa experiência, né, de uma retirada do Estado de áreas estratégicas e de áreas vinculadas ao bem-estar social, que alguma coisa não está funcionando bem, né? Esse é o nosso mal-estar. Saber que as coisas não vão bem, mas não saber o que fazer. Não saber o que colocar no lugar disso, na medida que todas as experiências históricas alternativas a esse modelo de uma sociedade de mercado também não funcionaram, né? Então, a nossa geração que se depara hoje com essa dinâmica social, com esse cenário social, ela se encontra numa situação de crise, né? No mínimo, temos que reconhecer isso, né? Não sabemos como sustentar um modelo que foi considerado inadequado pelas suas disfuncionalidades. No lugar dele, o mercado acaba ocupando um espaço como nunca teve, mas os efeitos colaterais disso são cada vez maiores, né? Isso é um elemento desse chamado fascismo societal. Isso tem a ver com essa economia de cassino, né, onde os investimentos migram de país para país de acordo com a capacidade dos países atrair esse investimento. Isso tem a ver com desregulamentação do trabalho, tem a ver com aumento da produtividade, tem a ver com abrir mão de impostos para que essas empresas possam aumentar a sua lucratividade e assim por diante, né? Com o trabalho desregulado, acaba a ideia da segurança no emprego, né? Então, as pessoas se encontram numa situação hoje absolutamente aberta em relação à carreira, né? A proposta que é feita em nome dessa transformação é: cada um de nós é um empresário de si mesmo. Então, nós temos que nos capacitar, temos que nos atualizar, temos que estar sempre prontos a uma mudança, porque a mudança, ela está correndo atrás de nós, né? E se nós não estivermos preparados para isso, nós vamos ficar fora, né? Nós ficaremos de fora dessa roda dentro da qual o mercado é o que impera, né? E, portanto, se eu não tenho condições de oferecer alguma coisa que seja economicamente mensurável, né, eu não tenho muito o que oferecer. E isso vai implicar numa dificuldade de me manter dentro desse contexto onde eu trabalho, produzo e consumo, né? Estamos reduzidos a essa dimensão, né, de uma vida social muito vinculada a uma dinâmica econômica, né, de mercadorias que circulam, de produções que são feitas e hoje estão absolutamente articuladas em rede, em nível mundial, e dentro da qual o indivíduo é cada vez menos importante, né, porque cada um de nós é apenas uma peça que pode perfeitamente ser trocada dessa engrenagem, e ela vai ser trocada porque as novas gerações são cada vez mais rápidas, mais capazes, mais criadas dentro desse contexto de uma enorme velocidade, né? Um outro autor importante que vai também nos anos 90 produzir, na minha opinião, a obra mais importante das ciências sociais desse último período, que é o Manuel Castells, né, um espanhol que escreve aquela trilogia da Sociedade em Rede, publicada nos anos 90 e que tem se destacado nos últimos anos na tentativa de analisar os movimentos sociais contemporâneos, a Primavera Árabe, as manifestações no Brasil, na Espanha, na Grécia, em outros lugares. Também vai acrescentar um elemento a tudo isso, que é a revolução informacional. Ou seja, nós temos uma mudança nas relações econômicas, nós temos uma mudança de papel do Estado e nós temos a aceleração da comunicação, que se dá por meio da informática. E ela vai ter primeiro um impacto muito forte na produção, substituindo o fordismo pelo toyotismo, ou seja, a produção em massa pela produção direcionada para públicos específicos, né? Isso vai ser integrado ao processo produtivo, e também a questão da atualização, da renovação tecnológica, né? Empresas como a Nokia, que há pouco tempo dominavam uma área,
hoje praticamente inexistem, né? Então, é muito rápida essa renovação tecnológica, e a informática que é o que viabiliza isso. Mas, junto com isso, e uma questão cada vez mais atual, talvez até na época da trilogia, nos anos 90, vejam só, ela já está desatualizada porque ela não lidou, talvez de forma mais específica, com a questão das redes sociais. Qual é o papel das redes sociais? Como entender e interpretar o que hoje acontece, por exemplo, em termos de mudança do papel da mídia? O que é a mídia hoje? A mídia das grandes empresas de comunicação, que cada vez mais perde espaço diante do fato de que hoje cada um de nós é um produtor de informação, né? Então, mudanças muito grandes. No caso brasileiro, essa questão das redes, ela também remete a uma discussão sobre o discurso do ódio, né, sobre as incivilidades que de alguma forma se manifestam por meio dessas redes, e também de como lidar com isso, né? E, por outro lado, o sistema político, não só no Brasil, mas no mundo todo, se apresenta numa situação de crise de representatividade, ou seja, as pessoas que agora se conectam, formam as suas tribos, produzem a sua identidade em torno delas e não se sentem mais representadas pelo Estado-nação, que era o elemento-chave de produção identitária no século XX. Ou seja, a nossa identidade era formada em torno do país, né? E em torno da ideia de nação, cada um de nós assumia o seu papel. Mas qual é o significado disso hoje? E se o Estado-nação perde espaço e importância, o que dizer dos agrupamentos formados para a disputa do poder político, que são os partidos, né? Da mesma forma, eles são esvaziados de conteúdo, né? Na medida que, primeiro, as ideologias por trás das clivagens políticas que marcaram o século XX entram em crise e não se coloca nada no lugar disso, né? Então, a disputa política contemporânea, ela é cada vez mais bipolarizada em torno de uma disputa governo e oposição, e onde não se sabe qual é a diferença entre eles. E por isso o debate político se reduz à questão da corrupção, né? Então, eu sou melhor para governar porque eu sou menos corrupto do que o outro. Agora, qual é a minha proposta? Qual é o meu projeto de país? Qual é o meu programa político, né? O meu programa político é aquele que agrada o eleitorado. E como é que eu sei qual é a opinião do eleitorado? Por meio de pesquisas de opinião, né? Então, há uma estandardização dos programas políticos, porque todos buscam a maioria eleitoral como objetivo. Uma vez conquistada a maioria eleitoral, aquilo que vai ser colocado em prática não é exatamente aquilo que foi proposto na eleição, até porque não é viável, porque o que é proposto na eleição é apenas um produto de propaganda, né? Não é exatamente aquilo que vai ser o exercício do poder político num contexto real, né? Porque eu não posso dizer para o eleitorado o que eu vou fazer na realidade, porque aí é preciso afrontar interesses. E se eu fizer isso, eu perco votos, né? Então, esse nos parece, né, um contexto muito próprio do Brasil, mas não é. Vejam o que aconteceu agora na Espanha. Os dois grandes partidos que bipolarizaram o sistema político espanhol durante todo o período pós-ditadura acabaram, nessa última eleição, sendo derrotados por um novo agrupamento político chamado Podemos, né, que representa de alguma forma as manifestações sociais de rua que aconteceram na Espanha na última década em virtude da crise econômica espanhola, e esses grupos conquistaram nada menos do que a Prefeitura de Barcelona e a Prefeitura de Madrid, que estavam há 20 e poucos anos na mão dos partidos tradicionais, né? E se o Podemos está vinculado, digamos assim, a uma perspectiva de centro-esquerda, também há um novo agrupamento político, os Cidadãos, vinculados a uma perspectiva de centro-direita, que ocupa o espaço que tradicionalmente era do PP. Então, há uma renovação. Mas, uma vez no poder, o que farão esses novos agrupamentos que conseguem, de alguma forma, capitalizar a crise do sistema político? Também não se sabe, né? E normalmente o que tende a acontecer é que acabam reproduzindo os mesmos vícios do sistema político tradicional,
né? A Grécia também é um exemplo disso. Temos uma nova situação a partir de um novo agrupamento que representa movimentos sociais de contestação a uma situação de tentativa de integração da Grécia à União Europeia, mas até que ponto é viável colocar em prática uma proposta alternativa? E que proposta alternativa é essa? Ela tem condições de se colocar no lugar desse predomínio da dinâmica do mercado, no sentido de que a política passe a ser a orientadora das escolhas sociais e não mais as grandes corporações econômicas? É bastante questionável que isso possa acontecer e, na verdade, eu também sou bastante cético em relação a essa possibilidade, mas, de qualquer maneira, tudo isso é o nosso diagnóstico, né? É o diagnóstico que a sociologia contemporânea tem procurado fazer a respeito dessas mudanças que têm acontecido, né? Baixando agora e procurando terminar a minha fala para o contexto brasileiro, se nós temos no mundo uma dinâmica social que é de brasilização, ou seja, aquilo que era a marca da sociedade brasileira começa também a aparecer em outros contextos, o que nós poderíamos dizer do Brasil, né? Enquanto os outros se aproximam de nós, nós tentamos nos aproximar dos outros, né? Nos espelhando, digamos assim, naquilo que foram as grandes democracias liberais do século XX. Né? O projeto político construído no Brasil em torno da Constituição de 88 é muito potente, né? É uma tentativa de construção de uma democracia includente, uma democracia que nunca existiu em território brasileiro, né? Um país que sai de uma situação colonial e escravocrata, ingressa numa república velha, onde quem vota são os proprietários de terra, passa por uma ditadura do Estado Novo, que é uma tentativa de modernização do país de forma autoritária, tenta, de alguma forma, a partir dessa modernização, ingressar em democracia, mas as demandas sociais represadas são tamanhas que esse projeto não dura muito e a ditadura militar em 64 vem colocar a ordem na casa, ou seja, estancar essas demandas sociais por igualdade, por inclusão e por resolução de problemas sociais históricos de um país atrasado e desigual, né? Tivemos, então, aí 20 anos, onde esse represamento permite uma modernização conservadora do país e aquilo que é o resultado disso é que o país, que era uma sociedade agrária, se torna uma sociedade urbana, né? O Brasil, em 30 anos, tinha 20 a 30% da população no campo e passa a ter 20 a 30% da população aliás, tinha 20 a 30 nas cidades e passa a ter 70%, agora 80% nas cidades, nas grandes cidades, e isso então vai acontecer de forma que essas demandas foram represadas. Nos anos 80, abertura lenta e gradual, como tudo no Brasil, né? Quando as elites sentem que podem perder algum benefício, elas abrem mão, aquela velha ideia, né, de entregar os anéis para não perder os dedos, abrem mão de forma gradual, mantendo o controle, mas a Constituição de 88 se passa por essa gradualidade, né? De alguma forma ela apresenta à sociedade um projeto inclusivo, alguma coisa que para um país como o Brasil é extremamente inovador, né? É passar a respeitar a infância, que até então era tratada pelo Código de Menores e agora passa a ser tratada pelo Estatuto da Criança, que vê a criança como um sujeito de direitos, né? É reconhecer a mulher como um sujeito em igualdade de condições ao pai de família, uma coisa que só a Constituição de 88 no Brasil estabelece, porque até então o homem estava numa situação hierarquicamente superior à mulher e isso era juridicamente estabelecido, né? E a Constituição de 88 rompe com essa lógica e ela estabelece a possibilidade, inclusive, de que se adotem políticas de ação afirmativa para lidar com problemas históricos vinculados especialmente à questão do racismo, que no Brasil é uma chaga social extremamente profunda, né? Então, me parece que em torno dessas questões nós conseguimos criar uma unidade pós-ditadura no Brasil que funcionou até agora.
E a pergunta que eu coloco, né, finalizando a minha fala, é: até que ponto essa unidade em torno de um projeto de sociedade ela consegue ainda se manter? Até que ponto, diante dos dilemas sociais contemporâneos que atravessam não apenas o Brasil, mas o mundo, e diante das nossas especificidades, dentre as quais talvez a mais marcante seja a dificuldade de administrar conflitos, porque historicamente no Brasil os conflitos são simples e puramente reprimidos, suprimidos, como nós, enquanto sociedade, agora que nos deparamos novamente com uma possibilidade de enfrentamento, né, de algumas questões antigas, mal resolvidas, e que todos aqueles que viveram esse processo de democratização constituinte, eleições, impeachment, governo do PSDB, governo do PT, todos nós, de alguma forma, em algum momento, acreditamos que as coisas poderiam estar se encaminhando para uma possibilidade concreta de uma transformação. Na medida que isso não acontece, ou pelo menos de que há barreiras que não são transpostas e que nos ameaçam, né, com a permanência do velho, como nós lidamos com isso? Como nós lidamos com os conflitos sociais? Me parece que esse é o grande tema, né, que de alguma forma atravessa o debate sobre o mal-estar contemporâneo e sobre como nós lidamos com o conflito e como a violência emerge no Brasil historicamente como o mecanismo por meio do qual essa solução é colocada. Por isso a nossa polícia não é uma polícia dissociada da sociedade, ao contrário, ela faz aquilo que a sociedade espera dela. Por isso, quando há problemas, aparecem soluções como redução da maioridade penal, aumento de penas, né, aumento da população carcerária, porque isso é visto como a forma de garantir a minha segurança, os meus direitos, né, como um mecanismo de supressão do outro, né, e nada mais supressor do outro no Brasil, historicamente, do que o ambiente carcerário, onde ele é apagado, anulado, mas que cada vez mais produz também alguma coisa que a sociedade não quer ver, mas que está presente no nosso dia a dia, né? Então, essas eram algumas questões que eu gostaria de trazer ao debate, né, tentando colocar, de alguma forma, a contribuição da sociologia para a discussão que vocês estão propondo, né? Muito obrigado. Tá bom, obrigada. Obrigada, Rodrigo. Então, escutamos agora a Ana Rosa, do ponto de vista psicanalítico. Obrigada, Rodrigo. Eu vou pedir uma aguinha. Ah, tá ali a aguinha. Ah, tá. Mas antes de começar a falar, eu vou convidar vocês para ver um fragmento de um filme que, no meu entender, é um dos melhores filmes feitos ultimamente. É um pedacinho de um filme que fala muito sobre violência. É um pedacinho, selecionei 3 minutos para começar uma discussão psicanalítica. É um trechinho do Relatos Selvagens. Então, eu vou pedir para a Helena... Nós podemos apagar a luz, Helena? Joana, já vai apagar a luz? Não sei se... Acho que conseguimos ver bem, né? Dá para ver? Ah, então tá. Está apagada na rosa. Ah, tá ok. Som, Joana? Não precisa. Nós precisamos só o som. E o som? Som mesmo. Acho que tem que aumentar. Tem que ligar. Eu imaginei que a gente já está com som, mas não é não? Aumenta aí, Helena. Ali embaixo, ó. Só aumentar lá. Aumenta lá. Lá, ó.
Bota o microfone. Aqui. Sim, Tenta ver se é. tem. Aqui, ó, Helena. Aí. O que a gente está ouvindo então? Bota o microfone no. Bota aí, bota mais, vai. Talvez o microfone aqui. Bota o microfone. Mas não deu para aumentar ali? Não. Só um pouquinho. Dá um pause. Todo mundo aqui viu Relatos Selvagens? Quem não viu? Ai, poucos não viram. Joe? Se não der, paciência. Acho que agora não vai ver mais forte. Buenas noches, ¿uno solo? Veo que sos buena para las matemáticas. Uno sí. Donde quiera. De plato del día tenemos lentejas con arroz. Qué rico. ¿Y yo? Ese tipo es de mi pueblo. Usurero. Un mafioso. Nos remató la casa y por su culpa mi papá se terminó suicidando. 2 semanas después del entierro se trató de levantar a mi mamá. La acosó tanto que nos tuvimos que venir para acá. ¿Sabes cuántas veces soñé con tenerlo así? Delante de mí. Yo algo le voy a decir. ¿A decir?
Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo. ¿Por qué no le ponemos veneno para ratas en la comida? En el depósito hay una buena dosis y en 5 minutos le revienta el corazón. Eu selecionei esse trechinho. Oi, Júlia. Eu selecionei esse trechinho com a ideia de que possa ser disparador para uma discussão depois, porque me parece que é um exemplo onde tem vários elementos para a gente pensar a violência, né? A começar pelo título do filme, que é Relatos Selvagens. E aí a gente se pergunta, bem, a gente pode relatar o lado selvagem que cada um de nós tem? Tem como relatar? E ali a personagem diz, eu quero insultá-lo, né? E a outra diz, insultar é isso tudo que tu pensa fazer? Ou seja, colocar em palavras a raiva, o ódio e tudo mais que ela estava sentindo, ou isso precisa algo mais, precisa um ato, né? Mas, bueno, eu vou pedir para a Helena o PowerPoint. Então, na verdade, o que eu pensei era discutir com vocês um pouquinho. Uma das grandes consequências, no meu entender, da violência, que é uma afirmação com a qual eu começo a discutir, que é que toda violência é traumatogênica, ou seja, toda a violência produz um trauma. Tem que abrir, Helena. Embaixo do númerozinho. Aí, não, também não. É a tacinha, é uma tacinha. Ok, agora é o seguinte. Então, se a gente parte do pressuposto que eu estou partindo, de que toda violência é traumática, vamos pensar um pouquinho o que caracteriza o traumático, né? Caracteriza um elemento surpresa, ou seja, o indivíduo ele não tem uma angústia sinal ou uma angústia preparatória, que é o normal que uma pessoa que vai, por exemplo, que vai para uma cirurgia, é normal que a pessoa esteja preparada, ela vai ao médico, o médico explica, existe uma certa preparação para aquilo que vai ser de alguma forma violento, né? Claro que não é só o lado violento uma cirurgia, mas implica em algo violento. O indivíduo não tem condições de reagir naquele momento e ocorre uma desorganização do psiquismo, né? E muitas vezes desorganiza uma família inteira, aquilo que é traumático. Então, o traumático é, na verdade, uma ferida aberta, né? Bueno, a seguinte, Helena. Eu separei esse quadro que é do Baltus, que é um pintor que teve proibido durante muito tempo de expor os seus quadros, porque ele era pedófilo. Eu não sei se ele já é falecido ou não, eu falo no passado. Se ele era, eu duvido que ele tenha curado a pedofilia dele, mas se morreu, ele era. Então, obrigada. Toda a minha cola está aqui. É que é muita coisa para segurar. É caneta, é microfone. Bom, então, aqui é uma cena de violência sexual ou de pedofilia. A gente pode inferir isso, né? Ou pensar nisso. Mas, se quiserem, depois voltamos. Eu queria avançar um pouquinho. Podemos voltar depois para esse quadro. E eu pensei assim, o que a gente pode pensar a respeito dos destinos do traumático?
que um sujeito que sofre uma violência de vários tipos, enfim, depois nós podemos nomear e pensar juntos que tipos de violência, mas o sujeito que sofre, por enquanto eu estou querendo falar só do sujeito, que sofre uma violência e que está com esta ferida aberta, ele está traumatizado e ele está com o seu psiquismo desorganizado em função disso, e isso é o normal, não tem nada de patológico nisso. O que o sujeito pode fazer para tentar se reorganizar emocionalmente, né? Não, quando eu digo se reorganizar emocionalmente, eu não quero dizer que o sujeito faça de conta que não está traumatizado. Isso não é o desejável. O desejável é que o sujeito dê conta e possa sentir que algo de muito sério lhe aconteceu. Então, o que é normal? Que durante um tempo, isso não está aqui no Power, mas são coisas que depois está na minha cola, o sujeito sonha com a situação traumática repetidamente. Naquele fragmento do Relatos Selvagens, ela diz: sabe quantas vezes eu pensei em encontrar esse sujeito e insultá-lo, né? Então, ela está fazendo também alusão a uma situação em que ela sonhou, pensou, mas isso é o natural numa tentativa de reorganizar, do sujeito se reorganizar emocionalmente quando sofre uma violência e, portanto, está traumatizado. Outra situação que é normal durante um tempo é que o sujeito conta o episódio traumático várias vezes. Ele precisa falar, ele precisa contar, e ele tem sorte se ele tem interlocutores, se tem pessoas que o escutam. Eu estou falando de situações que não implicam numa ajuda terapêutica necessariamente. Isso aí o sujeito faz com as pessoas do seu entorno, com o seu ambiente, enfim, com a sua família, com seus amigos, né? Outra possibilidade é que o sujeito traumatizado ele produza algo, né? Produza arte, literatura, artes plásticas, etc. Então, aqui, depois eu digo que o que eu expus, então, quando eu falo assim, sonhos de repetição e fala de repetição, nós, os psicanalistas, temos com a questão da repetição um pouco de, assim, um preconceito, eu diria, né? De que a repetição, ela é pertinho da patologia. E eu queria aqui defender uma hipótese de que essas situações que eu estava mencionando antes, elas não são da zona da patologia. Elas são da zona da repetição em busca de algo. É um processamento em busca de poder elaborar, de poder fechar essa ferida, de poder sublimar. Enfim, são várias tentativas normais e a repetição está a serviço disso. E o que se pretende, né? Que o sujeito não fique... Está vivo. Hã? Está vivo, Babel. Ele está dançando. E a caneta sendo destruída. Tínhamos falado em violência. Então, o que assim, porque o que se pretende, o que se espera com esses movimentos normais? Que o sujeito não fique fixado nessa situação traumática e que ele, portanto, não fique vivendo toda a sua vida presente e futura em função daquela situação traumática. Então, são todos movimentos psíquicos para poder transformar passado em passado, presente em presente, futuro em futuro, para não haver essa confusão, né? Essa questão do passado é passado, né? Que possa se transformar em memória e em pensamento. Quando eu coloquei essa frase, foi, na verdade, em homenagem a um tio muito querido que eu tenho, que está muito idoso, e esse tio, ele está um pouco senil, e ele é imigrante, como a minha família, e ele saiu da Polônia no dia que houve a invasão alemã para a Polônia. Ele tinha
12 anos e veio sozinho. Então, mas ele chegou, teve o navio dele ficou parado um mês na costa da África, em Dakar, porque não podia cruzar o Atlântico. Então, essa história. Ultimamente, ele só contava essa história. Para cada pessoa, ele contava N vezes e repetia essa história. Bem, ele fez 90 anos o ano passado e se fez uma festa para ele, não sei o quê. Então, a última vez que eu fui visitá-lo, ele disse: me fizeram uma festa de 90 anos, uma festa muito bonita, sabe? Passado é passado e presente é presente, ele diz. Então, é uma homenagem a ele, porque me parece que ele não está bem fisicamente. Com a proximidade da morte, ele resolveu mudar o discurso. E agora ele repete isso. Ele continua repetitivo, mas ele repete isso. Passado é passado. Como quem diz, aquela história eu consegui deixar no passado, né? Essa foi a minha interpretação dessa história dele. Bem, então, para que isso possa acontecer em algum momento da vida, é importante resiliência e vínculos. A seguinte. Bom, aqui então é só para a gente ilustrar um pouquinho de como é a vida de cada um de nós, né? Que é uma frase do Guimarães Rosa, dá para ver aí, tá? Daqui é que não se vê. Que viver é um rasgar-se e um remendar-se. Então, se a gente se rasga por uma situação traumática, a gente se remenda, enfim, com outras coisas da vida, né? E a seguinte, então, só para pegar um pouco, e eu acho que vou fazer um gancho com o que o Rodrigo estava nos trazendo, quando nós estamos diante de traumatismos sociais ou de violência de Estado, como foi o que no Brasil nós vivemos na história recente, na época da ditadura, ou na história da América Latina, ou na história da humanidade, também no século XX, com a questão do Holocausto, né? Então, nós precisamos pensar em outras formas de elaborar, ou processar, ou fechar essas feridas que ficam abertos, tanto nos sujeitos que viveram essa situação, como na sociedade como um todo. Então, eu penso que são coadjuvantes da elaboração psíquica traumática do social, ou dito em outras palavras, da história de traumatismos ou traumatismos da história, no caso da história da humanidade, né? Não é só o sujeito que tem uma história de traumatismos, mas nós, como humanos, e a humanidade tem uma situação de traumatismo importante, né? Então, nesse sentido, nós podemos, um dos elementos um dos destinos do traumatismo, também daquilo que é psicanálise da humanidade, museus, monumentos, no que se refere, por exemplo, ao Holocausto, ao 11 de setembro, a seguinte, grupos de apoio, as Mães da Praça de Maio, a Fundação Tiago Gonzaga, etc., investigações de desaparecidos pelas ditaduras latino-americanas, por exemplo, fundações, depoimentos, memória, história. Seguinte. Bom, e esse aqui é um exemplo de um monumento que, no meu entender, ele é belíssimo. Isso é um monumento ao Holocausto da Segunda Guerra, que está em Miami. Então, essa é uma mão e muitas pessoas nuas, crianças, homens e mulheres, tentando ir em busca de uma mão de ajuda, né? Uma mão que tem um sentido sempre muito amplo, né? E polissêmico. O que uma mão significa? Mas uma mão, nesse caso, é dar uma mão, né? Dar uma ajuda. Então, enfim, só para ilustrar o que um movimento pode produzir para as pessoas que veem esse monumento e para as pessoas que estiveram implicadas nessa situação. O seguinte, bom, aqui temos outros destinos menos desejáveis. Quando falo de outros destinos menos desejáveis, aí sim são situações
que requerem uma ajuda terapêutica quando acontece, né? No caso de repetição da violência em outros, o sujeito, por exemplo, o sujeito que é violentado na infância, ele é, via de regra, um violador no futuro, né? Via de regra é isso. Então, é repetir no outro, repetir ativamente aquilo que o sujeito sofreu passivamente, né? Que ele não pôde se defender adequadamente, ficou traumatizado, não deu no seu devido tempo, por N razões, vazão elaborativa para aquela situação violenta, traumática que ele sofreu. Então, ele vai repetir essa situação. E aqui, sim, eu falei que antes a repetição não tinha um cunho patológico. Aqui tem um cunho patológico, né? Então, por isso que é tão importante se fazer uma prevenção disso aqui em situações de violência contra crianças, por exemplo, não só contra crianças, né? Outra situação que não é... Então, só para finalizar aqui. Outra situação que também implica num tipo de... que é desejável uma ajuda terapêutica, porque não é uma saída desejável para a situação traumática, é quando existe um silêncio, em que o sujeito do trauma, ele faz uma divisão da sua cabeça e bota numa gaveta aquilo que aconteceu. Isso não aconteceu, não me pertence, eu não quero falar disso, disso não se fala, não se toca nesse assunto. Então, pode haver a questão da cisão do ego, cripta, fantasmas transgeracionais, etc. É o seguinte, Helena... E aí, então, trouxe as matrioscas, que são um exemplo de telescopagem de gerações, e daquela situação onde tem o silêncio, que depois se passa para gerações seguintes, o trauma passa para gerações seguintes, falando de uma forma bem simplificada, né? E a seguinte, Helena, que a Kátia já está me olhando, eu queria só falar assim... Tem um autor muito clássico que fala de trauma acumulativo, então é um trauma silencioso, porém intenso e poderoso, né? Parece que nada está acontecendo, mas muito está acontecendo do ponto de vista da violência. E uma questão que eu não queria deixar de nomear, pelo menos, que a mim me preocupa enormemente, é a questão da banalização da violência, né? Porque nós estamos tão acostumados com a violência que a gente tende a não dar bola para ela, né? Fulaninho foi assaltado, tá vivo, tá, que bom, né? Fulaninho foi assaltado, tá bom, como é? Que dia hoje? Tá chovendo, tá? Enfim, muito rapidamente nós não estamos, como um todo, a gente não está dando bola para os efeitos desse trauma acumulativo que a gente está vivendo nos dias de hoje. E aqui eu trouxe, então, só... isso aqui é o Museu do Holocausto em Berlim, que é muito impactante, muito bonito, ocupa uma enorme praça central, mas as pessoas estão tomando sol ali em cima. Me parece que como uma figura de metáfora dessa questão da banalização da violência. Nada contra que as pessoas usem esse espaço para tomar sol, mas... eu queria era provocar um choque disso, do significado que é, né? Então, eu acho que era isso, assim, para... isso aqui é uma coisa de esperança, mas depois a gente pode falar. Ok, desculpa se eu passei do tempo. Obrigado. E passamos a palavra à Patrícia, né? A minha preocupação com o tempo é que a gente possa escutar todas as convidadas e depois debater um pouco com vocês. Boa noite. Eu sou, além de psicanalista, psiquiatra forense e trabalhei mais de 26 anos no Hospital Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso, que é o manicômio judiciário do Estado.
E esse manicômio judiciário, ele atende 30 mil presos do sistema prisional. Quando existe algum caso de doença mental entre os prisioneiros do sistema prisional do Estado, que tem 30 mil presos, esses indivíduos são atendidos no IPF para tratamento dessas superveniências de doença mental. Fora isso, o corpo pericial realiza perícias para o sistema judiciário, de responsabilidade penal, de dependência de tóxicos, algumas perícias para a justiça militar. Então, é um corpo pericial que todas as suspeitas de doença mental em qualquer processo judicial são encaminhados esses indivíduos ao IPF. Eles são periciados e, dependendo se eles são considerados doentes mentais e que, então, eles são absolvidos dessa de ser considerados culpados pelo delito. Se o delito foi um delito passível de detenção, ele recebe uma medida de segurança e vai ser tratado no IPF. E lá, durante o tempo que ele está cumprindo essa medida de segurança, com o tempo ele vai receber uma alta progressiva, onde ele vai ter saídas e vai ser reintegrado à sociedade, dependendo desse acompanhamento que é feito com os familiares e o tratamento desse indivíduo de uma maneira que ele reduza essa periculosidade social. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês foi uma pesquisa epidemiológica sobre os parricidas que estavam internados no IPF no ano de 2012. Então, eu vou falar sobre o parricídio, que é praticamente um barulhão. Que é isso aí. O parricídio é isso aí. Podemos falar de violência? É considerado um dos crimes mais violentos, que é o homicídio contra o pai ou a mãe. Então, o homicídio, como expressão última da violência, é um fenômeno causado por múltiplos fatores internos e externos desse indivíduo. Nos fatores internos, nós encontramos fatores psicológicos, fatores neurológicos, endocrinológicos, entre outros. E os fatores externos implicam em socioeconômicos, culturais, educativos e ambientais. Dos tipos de homicídio, o assassinato dos pais pelos filhos representa um crime chocante que atrai a atenção pública, gera sentimentos de curiosidade, choque e promove questionamentos na sociedade, porque ele é um tipo de crime que, apesar de ele ser muito raro, a sua ocorrência é muito rara, ele é um crime que tem uma alta repercussão social pelo tipo de choque que ele representa para a sociedade, assim, né? Então, o parricídio corresponde ao termo técnico empregado para definir o homicídio dos pais. Então, quando o pai é morto, a gente chama de patricídio, e matricídio quando é a mãe que é assassinada. Nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos, onde existe um melhor controle epidemiológico dos eventos, existem dados mais corretos, assim, mais acessíveis da gente saber quanto isso acontece na população. Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 2% de todos os homicídios ocorridos com pessoas conhecidas entre si tratam-se dos parricídios. Então, ele é muito raro. Então, por ser assim tão raro, é muito difícil a gente ter um conhecimento do que acontece
realmente com esses casos onde ocorrem esse tipo de crime. Por isso que é tão importante que sejam feitos estudos sobre esse tipo de delito, porque para que se possa haver prevenção, como é um caso muito difícil de se encontrar, é importante que, onde existam, por exemplo, no Instituto Psiquiátrico Forense, é onde se concentra, onde se pode estudar esse tipo de caso, porque se concentra essa população. Nesse sentido, o IPF ele concentra apenas os casos que foram considerados como doença mental. Existem ainda aqueles que não havia doença mental envolvida, que não estão estudados nessa situação. Tem um estudo português que pesquisou sobre os casos de autópsia. Eles pegaram todos os casos de morte e estudaram os casos em que havia sido perpetrado por um filho. Então, nesse tipo de população, envolve casos em geral, né? Esse estudo português encontrou uma quantidade menor de doença mental. Claro, no IPF, como estão selecionados os doentes mentais, então a população era toda ela com doença. Esse estudo português encontrou que 1,7% dos homicídios tinha sido cometido como parricídio, menor que nos Estados Unidos. Mas eles observaram que, nesses casos de parricídio, as vítimas, elas, em geral, os agressores são homens, né, em geral. E os assaltos sempre aconteceram em casa, na presença de testemunhas. E o autor permanece no local após o crime. São características diferentes dos outros tipos de homicídio. E os motivos que eles alegaram nesse estudo português foi que as pessoas sentiam-se doentes e não estavam em tratamento. Isso é uma característica importante do parricídio. Em geral, ele é cometido por pessoas com doença mental. Em geral, esquizofrenia é o diagnóstico mais encontrado. Foi o que nós encontramos também no nosso estudo. Eu vou falar um pouco sobre a psicologia, sobre a compreensão psicodinâmica do parricídio. Para isso, eu vou lembrar vocês de um trabalho que Freud escreveu em 1913, que foi Totem e Tabu. Ele estudou os aborígenes australianos, que era um grupo indígena considerado um dos mais isolados do restante da civilização, inclusive do isolamento dos próprios outros grupos indígenas da mesma região. Então, ele estudou o seu sistema de totemismo e tabus daquele grupo e ele fez com isso uma teoria sobre o início da constituição do psiquismo na raça humana. Para Freud, havia no início uma horda primeva, com um pai violento e ciumento que reservava todas as mulheres da tribo para si e expulsava os filhos da horda. A hostilidade contra o pai era tão intensa que os filhos planejaram a sua morte e o devoraram em um banquete. A morte do pai poderia destruir a estabilidade social, pois os irmãos são rivais e não existe nenhuma autoridade que demarque os limites entre esses indivíduos. Entretanto, o banquete proporciona a introjeção da lei paterna através da incorporação canibalesca. O sentimento de culpa proveniente desse ato será a base da moralidade, da nova organização social e da religião. Segundo ele, o sistema totêmico é um produto das condições em jogo do complexo de Édipo. O desejo de matar o pai é reprimido e se torna tabu.
Assim como o desejo de cometer o incesto também se torna tabu. E tem início a civilização como se constitui. O complexo de Édipo constitui uma das problemáticas fundamentais da teoria e da clínica psicanalítica. Para a teoria psicanalítica, o momento crucial da constituição do sujeito situa-se no campo da cena edípica. Desta forma, o Édipo não é somente o complexo nuclear das neuroses, mas também o ponto decisivo da sexualidade humana, ou melhor, do processo de produção da sexuação. Será a partir do Édipo que o sujeito irá estruturar e organizar o seu vir a ser, sobretudo em torno da diferenciação entre os sexos e de seu posicionamento frente à angústia de castração. Freud irá remeter a sua teorização sobre o Édipo a autores e personagens clássicos da literatura mundial, como Hamlet, de Shakespeare, e a trama do parricídio dos irmãos Karamazov, obras que reencenaram o mito de Édipo da tragédia de Sófocles. Então, esse instinto parricida que é reprimido na nossa infância, na infância de todos os humanos, em alguns indivíduos ele não sofre essa repressão e é atuado, ou ele é liberado pela doença mental, no momento em que a doença se estabelece, a psicose, esses impulsos primitivos vêm à tona e são atuados. Então, essa pesquisa foi feita no IPF, encontrou 18 parricidas. Foi feita em 2012. E nós encontramos 18 indivíduos que haviam cometido um parricídio. Todos eram do sexo masculino. O IPF ele é um hospital que tem mais ou menos, agora tem 350 indivíduos, mas na época que foi feita a pesquisa devia ter uns 400, 500 internados. Dentre esses internos, uma proporção de 1 para 10, não, de menos até, talvez 1 para 20, sejam mulheres. A grande maioria das pessoas que cometem agressão, o ato agressivo, em geral, é o gênero masculino. Só que as mulheres, elas também se manifestam a sua agressividade de uma forma mais sutil e mais menos violenta, assim, abertamente. Não quer dizer que não exista violência na mulher, mas ela é manifestada de formas diferentes. Então, nesse caso, todos eram do sexo masculino. E a média de idade era mais ou menos 30 anos. Mas variava de 18 a 48 anos, esses que cometeram o parricídio. Na época dos fatos, eles estavam todos 70% desempregados, então inativos, né? E todos eles tinham baixa escolaridade. Nos diagnósticos encontrados, esquizofrenia fazia parte de 61% dos casos, a grande maioria. E álcool e drogas, 22% dos casos, mais ou menos. Retardo mental, também 22% dos casos. 88%, quase 90% dos participantes, das pessoas da pesquisa, não estavam em tratamento no momento. Então, a gente observa muito nesses casos que são pessoas cujas famílias têm muita dificuldade de lidar com a doença mental. Em geral, há muitos conflitos familiares, se observa, e o delírio do paciente acaba se envolvendo sempre aquele genitor que vai ser morto.
E são delírios que não se passam rapidamente. Em geral, a gente observa que existe todo um desenvolvimento desse delírio e muita dificuldade das famílias de observar e ter noção dessa periculosidade que está se estruturando. A vítima, nesse estudo, em geral, era o pai, 60%. Na população, nos estudos feitos no âmbito mundial, em geral, é a mãe que eles observam. Aqui, nesse nosso estudo, apareceu mais o pai como vítima desse paciente. E estavam sem tratamento, sem tomar remédio e, em geral, morando em casa com o seu familiar e em locais isolados. Eu trouxe para vocês um caso, que foi um caso que eu tratei, que, como é uma situação de conhecimento público, eu posso trazer para vocês, porque é uma coisa que provavelmente vocês já ouviram falar, que é o caso do Deusinho, que, mais ou menos em 1980, ele vivia numa cidade bem isolada, uma cidade muito pequena, e ele e a família dele estavam ligados à igreja evangélica, num lugar muito pequeno, muito isolado. Toda a família fazia parte desse culto religioso, e havia, como nos sistemas evangélicos, alguns deles têm um sistema meio obsessivo, assim, de muitas rezas, de uma coisa de muita repetição dessa situação com o diabo, e ele foi fazendo uma situação delirante, e ele fez um surto e matou a mãe, tirou o coração, comeu o coração da mãe. Foi um crime que teve muita repercussão pública e houve muita violência, inclusive com todo o envolvimento do grupo familiar, e várias pessoas participaram. Morreu também um irmão. O corpo da mãe foi enterrado. E esse rapaz já estava mais ou menos uns 15 anos no IPF quando eu comecei a tratá-lo. E, nesse caso, era interessante porque esse rapaz, ele não tomava remédio. E ele nunca, depois desse surto que ele teve, ele nunca mais teve nenhum surto psicótico. Esse caso era diferente da população que a gente estudou aqui. Quando foi feita essa pesquisa, esse rapaz não estava mais no IPF. Ele nunca mais surtou. E aí eu fiquei muito curiosa sobre esse diagnóstico, porque eu esperava uma esquizofrenia, né? Esperava que ele tivesse uma doença muito grave para ter feito um delito daqueles. E, estudando esse caso, eu cheguei à conclusão que se tratava de uma folie grupal, né? Ele era uma pessoa com um transtorno esquizoide de personalidade, uma personalidade frágil, que, dentro daquele sistema religioso isolado e com toda o incentivo, porque ele era considerado, o nome dele tinha esse Deus, né? E ele era considerado pelo grupo como um líder religioso, assim. Ele foi enlouquecendo, ninguém percebeu, e ele acabou liderando uma loucura coletiva. E foi interessante ter feito esse diagnóstico, porque ele não era caso para ser tratado como esquizofrenia, né? Então, eu trouxe esse caso para ilustrar a vocês de como é importante, em termos
de cuidado com a população e cuidado com essas famílias que são vítimas de violência, da gente poder prevenir esses casos de delitos de homicídio contra familiares. Obrigada, Patrícia. E me cabe dizer assim que nós temos pouco tempo, né? Na verdade, a nossa atividade terminaria às 9h30, mas acho que não podemos deixar de abrir a palavra à plateia, perguntas, comentários, e depois voltando à mesa. Tá? Bom, boa noite a todas e a todos. Meu nome é Fernanda, eu sou cientista social. Então, assim, para mim tem alguns, eu achei muitos pontos convergentes nas falas, ainda que elas parecessem um pouco distintas entre si. Eu tenho trabalhado já há 10 anos com a questão de conflitos interpessoais, mais especificamente em relação à violência contra a mulher, né? Os tratamentos, enfim, os mecanismos judiciais de administração de conflitos, e com isso também eu acabo tendo contato com o próprio IGP, né? Que existe um núcleo que trabalha com as mulheres, enfim. E me chamou a atenção, assim, a questão da gente pensar a violência, né? Que a violência foi falado diversas vezes, mas eu acredito que seja importante ressaltar o conceito violência como um conceito subjetivo, né? E eu digo isso pelo meu grupo de estudo, por essas mulheres que eu acompanho que sofreram violência conjugal. Por exemplo, eu acreditaria que eu estaria sofrendo violência conjugal levando um empurrão do meu marido. Muitas dessas mulheres não acham que isso é violência conjugal, né? Então, nesse sentido, o ponto da subjetividade. Mas, para além disso, ainda que seja subjetivo, todas essas violências, elas geram uma consequência social bastante complicada, que é a violência contra a mulher. E que também a gente vai entrar numa outra questão, que é como a gente naturaliza isso, né? Como nós, mulheres e de todas as classes sociais, nós naturalizamos essa violência, né? Como ela é banalizada. Aí eu venho na questão também do parricídio, que sim, que ele é um crime que choca muito e que é um crime entre família. Mas a gente cansa de ver também, eu sou pesquisadora do assunto, casos de violência conjugal onde há um homicídio, onde o homem mata a mulher e não se vê, isso não é trazido com tanta força, né, para as mídias, para as comunicações, enfim. E, para além disso, eu também acho que tem duas outras questões que são muito importantes da gente pensar quando a gente pensa na questão da violência, que é a questão de classe, né? Que um parricídio... Eu também trabalhei com a questão, com homicídio, com processos de homicídio, fluxos de homicídio, e eu peguei questões de parricídio, de pessoas realmente em situação de vulnerabilidade social muito grande, pessoas muito pobres. Essas questões não vieram à mídia como veio, por exemplo, a questão da Suzane von Richthofen, né? Ou como acontece também, de novo, com as mulheres agredidas pelos seus companheiros, né? Mulheres que fazem parte de classes sociais com mais poder aquisitivo ou que têm mais estudo, esses casos eles costumam aparecer mais do que aquelas mulheres que vivem numa situação de vulnerabilidade social. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês têm uma ideia do porquê isso acontece. Se existe algum tipo de explicação que esteja vinculada aos estudos, enfim, da psicanálise, que pudessem trazer algum apontamento ligado a essas questões. Silvia? A minha ideia é que a gente levante algumas perguntas, volte a palavra à mesa e depois temos que encerrar, tá, gente? A ideia até é o diálogo das várias áreas de conhecimento, então é muito rico. Mas justamente uma das pontes que me ocorre é sobre quando a violência está aí na loucura, a gente entende ela dentro de uma linhagem. Parece que também tem a violência dentro da humanidade, que é uma outra linhagem. Mas eu me lembrei do que o Rodrigo trouxe do Bauman, de que ele faz a ideia da depressão como sintoma hoje.
Mas eu gostaria de aproveitar a ideia da Ana Rosa para lembrar que, quem sabe, o sintoma hoje é o traumático. A ideia da angústia, os sintomas de angústia, talvez sejam a expressão mais atual da forma de estar no mundo e de reagir a esse excesso traumático. E então era essa a ideia que eu queria que vocês dialogassem. Mais alguém? Não? Bom, então voltamos a palavra aos convidados. Bom, eu achei também muito rico o debate, né? E, na verdade, esses cruzamentos disciplinares, eles sempre são muito produtivos do ponto de vista desses temas que são muito complexos, né? E que precisam desse olhar de diferentes áreas para que nós possamos, de alguma forma, ampliar, pelo menos, a nossa compreensão sobre eles, né? E essa ideia da violência e do trauma, eu achei também muito rica, né? Eu acho que é uma discussão que tem uma conexão muito forte com o que eu procurei também trazer, especialmente na ideia de que o Brasil é uma sociedade traumatizada, né? Porque é uma sociedade violenta. A violência faz parte da nossa constituição enquanto sociedade. E isso gera efeitos, né, que se mantêm ao longo do tempo. Como se lida com o trauma, né? O Brasil passou por uma ditadura, assim como toda a América Latina. Os demais julgaram e puniram as autoridades públicas que foram responsáveis por tortura, violências, né? No Brasil, não se fez isso, né? Então, o que está por trás disso é essa permanência, é que essa violência ela é, de fato, naturalizada. E, por isso, a diferença, né, de tratamento de alguns casos em relação a outros. Porque alguns casos são normais, né? Se aceita que assim seja, que homens matem mulheres, porque historicamente é isso que, né, se espera. Quando há uma situação de conflito no âmbito doméstico, é que o homem exerça a violência para manter o seu poder patriarcal dentro desse ambiente, né? Isso é diferente, claro, do filho que mata o pai, porque aí rompe com uma ordem natural das coisas e aí chama a atenção. É diferente quando, por exemplo, esse caso, né, de um médico e a sua esposa que matam o filho. Bom, isso choca, porque isso rompe com aquilo que é o aceitável, aquilo que é o que se considera normal num determinado contexto social, né? E diante desse trauma e dessa permanência ao longo do tempo de uma conflitualidade social que se resolve por meio da violência, qual é a saída, né? Tem um livro recentemente publicado por um dos mais importantes sociólogos brasileiros, que é o José de Souza Martins, sobre o linchamento, né? Eu recomendo a todos que deem uma olhada nesse livro. Acho que talvez seja um dos melhores pontos de conexão da sociologia com a psicanálise na sociologia brasileira, porque a tentativa dele é essa, entender uma sociedade onde o linchamento é comum, né? O que ele mostra nesse livro é isso, né? O linchamento, ou seja, o Estado não é o pai provedor e não é alguma coisa que estabelece uma ordem, uma norma que deve ser respeitada por todos. O Estado é uma parte. O Estado é um Estado patrimonial, ou seja, ele serve a alguns e não serve a outros. Ele não tem legitimidade social. E, portanto, eu não vou confiar nisso, né? Eu não vou acreditar que esse Estado deve ter o monopólio da violência. E se tiver alguma coisa que eu possa fazer, eu vou fazer por conta própria, né? Por isso é tão forte essa ideia de que eu preciso ter uma arma, porque eu preciso garantir a minha defesa, porque eu, né, tenho que recorrer àquilo que está ao meu dispor, porque ninguém vai fazer por mim. Isso é muito nosso, né? E a contrapartida disso é o Estado absoluto, ou seja, se o Estado não funciona como administrador de conflitos, se o Estado não tem legitimidade para ser o terceiro imparcial que diz, olha, diante desse caso, esperem que eu vou julgar e vou dizer o que deve ser feito, então aí o que se pode colocar no lugar disso é um Estado violência, né? É o Estado brasileiro também, né? Que diante dessa ausência de uma legitimidade mais ampla, em momentos de crise e de conflito, usa da violência para manter o seu poder e estabelecer isso perante a sociedade, né? Por isso a polícia é violenta. É a única maneira dela
dialogar com a sociedade e apresentar algum resultado, né? Vejam, os crimes aumentam, as pessoas são assaltadas na rua, menores assassinam. O que se faz diante disso, né? Claro, o que se faz é uma resposta extremamente complexa. Como lidar com isso, que é um passivo de toda uma história de resolução de conflitos por meio da violência, não é nada fácil de resolver, mas eu preciso dar uma resposta, porque senão eu naturalizo isso. E aí que resposta vai ser? Né? Eu acho que esse é o nosso dilema hoje, de como inverter isso, né? De como mostrar, olha, fazendo isso nós estamos fazendo mais do mesmo. Nós estamos reforçando uma dinâmica social onde o Estado ilegítimo e patrimonial mantém o seu poder e a sua força por meio da violência, né? Então, me parece que aí nós temos um dilema a ser resolvido, né? E que vai afetar, evidente, as relações sociais nas mais diferentes áreas, nos mais diferentes âmbitos, dentro do IPF, né? Em outros contextos, porque nós não conseguimos enfrentar as nossas mazelas e os nossos problemas de uma forma a que nós possamos nos enxergar enquanto uma comunidade. Não, nós não temos isso, né? Então nós precisamos talvez mudar o foco, né, para poder lidar com essas coisas de uma outra maneira. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Tá bem. Me parece que uma forma de não cair na banalização, que a gente tem falado tanto da violência, é exatamente propor esses debates e trazer o assunto à tona, né? Uma interlocução com a sociedade, que é a nossa proposta, e uma interlocução multidisciplinar também, né? Tendo um espaço para psicanálise, para pesquisa também, que eu acho que é uma questão importante, né? E agora a Patrícia também pediu a palavra. Alô? Tá bem? Em relação a essa questão da violência contra a mulher, agora, com a Lei Maria da Penha e a Delegacia da Mulher, a gente tem recebido inúmeros casos de homens agressores, né? Mas eu acho que a questão dentro da mulher, ela tem, além do ponto de vista social, como cultura também da nossa sociedade, tem os fatores traumáticos individuais que fazem com que exista uma compulsão à repetição dessas mulheres que, devido aos seus traumas não serem trabalhados e elas não poderem dar outra vazão para esses eventos traumáticos que muitas vezes se originam até na própria infância delas, elas acabam tendo escolhas de objeto amoroso que se repetem na violência, reeditando uma violência traumática que não tem fim. Tem a ver com a repetição que a Ana Rosa falava. Exatamente. Né? Só que, assim, então elas não buscam ajuda e, quando buscam, muitas vezes elas têm uma tremenda ambivalência. É muito difícil ajudar, tem que ser trabalhado todo esse aspecto, porque para que a pessoa possa ir com o tempo, né, muito lentamente, podendo ela tomar a rédea da sua vida e se defender mais, né? Mas a gente tem visto movimentos sociais bem importantes no sentido dessa defesa feminina. Posso bem rapidinho? Claro. Eu queria, antes de mais nada, fazer uma pergunta para a Fernanda. Quando tu fala de naturalização da violência, é algo parecido com isso que eu chamei de banalização? Sim. Sim? É como se fosse algo normal. Normal. Ok. Tá, entendi. Mas eu queria te perguntar, porque eu te agradeço o teu comentário, mas eu não tenho nada para dizer. Eu acho que talvez dentro da linha disso que a Patrícia falou, né? Eu queria pegar o gancho que a Silvia propôs para, na verdade, assim, dentro da minha colinha, dar um giro, né? Porque quando eu falei dos jeitos de elaborar um trauma e não ficar fixado ao trauma, quando não acontece isso,
ocorre o aparecimento de sintomas da mais diversa ordem, né? Desde a repetição, fobias, angústias, depressões, psicoses, doenças psicossomáticas, etc, etc. Então, pegando o gancho lá da última coisa que eu disse, que era da banalização da violência, eu não sei se eu estou entendendo a tua proposta, mas me parece importante isso, que a nossa, como o Rodrigo falou, da depressão como um sintoma da atualidade, ou a angústia como um sintoma da atualidade, pode ser perfeitamente a repercussão ou o sintoma da banalização da violência que é banalizada e que ela é cumulativa, ela é silenciosa de alguma forma, ela está em todos os cantos e não tem poros suficientes para dar vazão a isso, né? Então aparece sintomaticamente, né? Esse seria uma forma de pensar, não sei se era por aí que tu estava querendo propor. Queria agradecer a parceria aqui, o convite, os comentários. Ana, eu queria só fazer um comentário final que eu me esqueci de falar, que tu levantasse da Suzane Richthofen. Esse caso foi um caso de... ela matou os pais, né? Junto com o namorado, elaboraram um plano. Esse caso, eu acho que teve tanta repercussão pública. Eu não acho que seja por causa da classe social, mas eu acho que pela frieza, pelo planejamento, chocou muito, eu acho que a comunidade toda. E esse é um caso que não é de esquizofrenia. Esse caso é um caso de uma personalidade narcisista, com psicopática, acho que as duas coisas, narcisista e psicopática, porque ela é uma pessoa muito fria, tinha todo um interesse financeiro, né? Eu acho que nesse caso foi... Mas eu até, de repente, o exemplo que eu dei pode não ter sido tão feliz, assim, mas, por exemplo, o caso do próprio menino Bernardo, como aconteceu, sim. Eu lembro de, na mesma semana, estar dirigindo, escutando na Rádio Gaúcha, um pai que tinha cortado a cabeça do filho e jogado num córrego, no interior de Caxias do Sul, pessoas nessa situação de vulnerabilidade. É nesse sentido, sim, que eu digo. Sim. De repente, pelo fato de nós sermos uma sociedade do consumo, enfim, onde a gente dá mais valor para esses... não sei, são questões que eu mesma me coloco, tu entendes? Por que a gente, né? Por que a gente dá... Porque são seres importantes, de alguma forma, para algumas pessoas, né? Porque essa diferença tão grande que a gente acaba fazendo, né? É para pensar. Bom, pessoal, nós vamos ter que seguir pensando, já apagar as luzes lá, desligar o ar, daqui a pouco... Enfim, então eu queria assim, agradecer muito a disponibilidade de cada um de vocês, de toda a plateia, que foi um dia assim, chuvoso, com o jogo do Inter, teve muitas dificuldades de chegar aqui, ganhou, olha. Então, assim... queria agradecer a disponibilidade da gente estar aqui há quase 10 horas, né? E dizer o seguinte, que a nossa atividade na cultura continua, dia 24 de junho, às 20 horas, com o tema Qualidade de Vida, arte de viver entre a sobrevivência e a felicidade. O que significa ser feliz? Né? Então, quer dizer, tem uma esperança. Falávamos em esperança aqui, né? Vamos debater esse tema. Os convidados é o Dr. Fernando Lucchesi, a Helena Cirro, presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise, e a Cláudia Aragon. Estão todos convidados, então, para a última quarta-feira do próximo mês. Muito obrigada e boa noite.